E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui de novo para deixar outra mensagem para vocês. É uma relacionada à oração. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando de oração, mas a pergunta é: você sabe realmente o que é uma oração? E mais, você sabe realmente como orar? A Bíblia nos traz várias passagens aonde ela consegue trazer informação, dar um esclarecimento sobre o que é oração, o que representa a oração e como a oração deve ser importante na nossa vida. Lá em Crônicas 4:10, a gente tem o relato da menor oração da Bíblia, uma oração feita por Jabes. Se você tiver curiosidade depois, pode procurar lá o livro de Crônicas, vem toda uma genealogia da tribo de Judá. Então é um dos livros do Antigo Testamento. Mas Jabes fez a seguinte oração: ó Deus de Israel, abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Só isso que ele pediu. Você vê que ele não pediu muita coisa, né? Aí você pensa assim: aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. São as coisas mais importantes que você precisa ter. Quando ele diz aumenta minhas terras, não está falando necessariamente só de terra, mas está falando de posse, de bens, de provisão. Então isso você inclui terras, gado, dinheiro, tudo isso. Deus aumenta as suas terras, Ele expande a tua fazenda. Aí você pensa, mas então eu posso pedir isso, posso pedir o que eu quero? Tá, mas aí eu vou te falar. Você pode pedir. Mateus 7,7 diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem, vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Todos aqueles que procuram, acham. A porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede peixe? Vocês, mesmo sendo maus, e quando eu digo maus, gente, todo mundo é mau, tá? Todo mundo, não é aquele mal ou bom que você vê em filme de Bang Bang Faroeste, não. É o coração mesmo da pessoa. Então, todos vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que pedirem. Deus sempre dá boas coisas a gente. E aí sempre vai ter alguém que vai questionar. Por que ele não me dá então quando eu peço? Por que ele não me dá dinheiro? Por que ele não me dá um carro bonito? Por que ele não me dá uma casa bonita? Aí eu posso te responder. No meio evangélico a gente tem um jargão muito interessante que diz que Bíblia se responde com Bíblia. Lá em Tiago 4,3 diz: e quando vocês pedem e não recebem, é porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quando na verdade, quando a gente pede, tudo que a gente tem que pedir tem que ser para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Se não for assim, qual que é o sentido disso? E a mesma Bíblia também responde, lá em Mateus 6,33, o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, é como se você virasse para Deus e falasse assim: Deus, eu tomo conta das coisas do Senhor e coloco as minhas nas suas mãos. Então Deus toma conta das suas coisas. A prosperidade, você tem que entender que não é aquela sobra exacerbada. Não. Prosperidade é ausência de necessidade. Deus vai lhe dar o que é necessário naquilo que você precisa. Então, se você deixa as coisas na mão de Deus, não coloque o teu dedo no meio. Deixe nas mãos dele. Ele vai trabalhar. Busca primeiro o reino dele. Faça as coisas dele.
e Ele trabalha para você. E Ele vai à frente de tudo. E Ele resolve os teus problemas. E a nossa oração, em primeiro lugar, tem que ser de gratidão. Jesus, quando fez aquela oração no monte, Ele não falou assim, Pai, está faltando pão. Ele não pediu isso. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em nenhum momento você viu Ele mendigando nada. Quem segue a Deus, quem segue a Jesus, não precisa mendigar nada. Deus é o Deus do ouro e da prata. A provisão dele sempre será sobre você. Deus não abandona. Se eu lhe perguntar hoje, calcule exatamente 1 ano atrás e me responda, você está pior do que 1 ano atrás? Deus não tem lhe sustentado? Então a sua oração, a sua primeira oração, no momento em que você acordar, que seja essa. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. O resto, deixe que Ele faça. Tá? Desejo a vocês, mais uma vez, que Deus lhes abençoe. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, pessoal.